Bom dia, pessoal. Hoje eu queria falar sobre uma experiência de como ler e como aprender quando é um assunto árido, difícil, diferente. Como que a gente se depara com um monte de questão. Isso aqui se chama sais de Schussler. São uns sais alemães, muito vendidos na Alemanha. É como se fosse uma vitamina. São sais minerais, não estão todos aqui, vou mostrar por cima, aqui está lotado, eu não consegui trazer todos, quero contar a história deles. Eu estava lá na Alemanha e lá a gente precisa falar alemão, não é igual aqui em Portugal, por exemplo, que está cheio de inglês que não fala português. Os alemães eles são muito organizados e eles sabem que se você tem uma fraqueza, vai vir um engraçadinho aproveitar dessa fraqueza. Então, quando a pessoa não fala a língua, ela fica muito vulnerável, a língua do país, ela fica muito vulnerável. Então, é uma obrigação falar alemão. Então, eu tinha que fazer as provas lá, fiz, passei. Eu não falo, mas eu consegui fazer todas as provas. E foi uma época bem difícil, uma adaptação bem difícil. Então eu comecei a tomar os sais de Schussler, que ele dá uma fortificada no corpo. É uma história interessante do Schussler. Ele estudou as pessoas morriam, eram cremadas e ele pegava um pouco daquelas cinzas e estudava o que tinha naquela cinza e com qual doença que a pessoa morreu. E elaborou esses sais, que são muito legais mesmo. Mas a minha história com eles é do exagero. Normalmente, o número 1, o 7, o 5, o 6, o 10 são os mais usados. Eu poderia ficar só com esses, mas eu queria a perfeição. Eu queria o melhor para mim. Então eu comprei todos. Isso custa uma fortuna. Eu tomei um tempo, tomei todos, 2 semanas para cada um pelo menos, e descobri que realmente o número 1, o número 7, 6, o 5, o 10 são os que a gente precisa mais. Descobri por experiência própria. O que aconteceu? Até hoje eu tenho esses sais que me irritam profundamente, porque são muitos, tá lotado, os vidrinhos, alguns ainda estão lotados. Eu uso muito com plantas. Quando eu ponho uma plantinha com água, eu ponho um salzinho desse e ela vive muito mais tempo. Mas qual a relação dessa história com o sistema unificado atual? Eu estou estudando ele, eu vejo muita coisa nele e hoje de manhã eu pensei, nós não precisamos de toda essa informação. A gente precisa de 3 ou 4 sais, a gente precisa de 3 ou 4 pilotagens. As pilotagens dá para fazer todas, porque como eu posso falar? Ler o texto inteiro, ouvir, eu tenho a gravação aqui no canal, ouvir o texto inteiro algumas vezes é legal, porque coloca uma sementinha, coloca aquela informação no nosso campo informativo. Experimentar as pilotagens é muito bom também, porque também coloca no nosso campo informativo. Experimentar e até escolher 1, 2, fazer bastante, internalizar bastante, depois faz mais. É um processo que pode ser rápido, mas pode ser muito lento. Eu fiz esses exercícios há 3 anos, fiquei esse tempo todo aprofundando nos exercícios de concentração, estudando um pouco, mas muitos exercícios de concentração aqui no canal. E agora que eu tô voltando, ou seja, eu precisei de 3 anos para digerir estas informações que tem no sistema atual unificado.
Então, não são informações que a gente pega, come e digere. Não, fica no nosso campo, fica ali reverberando, mudando. Tá mudando tanta coisa ao mesmo tempo na minha rotina, tá mudando tanta coisa, porque é assim, a gente pega essa informação e ela vai reverberar no nosso campo informativo, ou seja, na nossa vida inteira. Na forma de comer, na forma de conversar, na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de fazer, na forma de se relacionar, muda tudo, muda tudo. Então, imagina a gente, como se fosse assim, a gente põe uma fantasia e sai na rua. Muda tudo. A forma que as pessoas vão olhar pra gente, a forma que as pessoas vão conversar, a forma que a gente vai olhar para as pessoas, como a gente, até para comer, se a fantasia tiver máscara, é mais ou menos isso. Muda tudo. Só que é invisível. Mas é visível. A gente percebe. É invisível, mas a gente percebe. Então, eu vou escolher uns pontos. Eu não quero ser doutora em Grabovoi, isso está muito difícil para mim. A minha tendência é querer tudo, é querer falar de tudo com detalhes. Sim, a gente pode entrar nos detalhes. Por exemplo, eu posso pegar os 5 aqui, ó, e ficar com ele meses. É um detalhe, mas é um detalhe do todo. Então ele vai me dar a informação do todo. Então, o que eu quero falar é que não dá para ser as brutas, não dá para ser uma farra, é uma coisa delicada. Quando a conversa é com a alma, não dá para fazer barulho, não dá para ir de qualquer jeito. É a delicadeza, o menos é mais. Como o treino da gente é ser rápido e muito, eu tô numa dificuldade grande de desacelerar, de respeitar a informação que está ali e trazer com muita delicadeza, porque o corpo sem a alma precisa de delicadeza. Então é isso. Essa questão do que reverbera na vida da gente, eu acho interessante chamar a atenção. Porque, por exemplo, os sais de Shusla não tem nada a ver. Tem. O curso que eu fiz com a Marina Moroskina, praticamente o tempo todo, ela ensinou como lidar com as emoções quando a gente pilota. Ela não ensinou pilotagens. Eu já fiz outros cursos que as pessoas ensinam pilotagens. Aí elas dão uma sequência e falam, sente a sequência, põe numa esfera. E isso dá muito dinheiro. Imagina, se eu quiser vender cada sequenciazinha e explicar cada sequenciazinha, eu faço das pessoas dependentes. E ainda tem aquela coisa, né, nossa, uma sequência nova, uma sequência inédita, eu vou ensinar no meu curso uma sequência que ninguém sabe, que ainda não foi traduzida, que o Grabovoi lançou há pouco tempo. Isso é igual uma árvore e a pessoa vai ensinar cada folhinha daquela árvore. E o que eu quero aqui é ensinar a árvore, a semente, a raiz e o tronco. O resto, cada um, as folhinhas, cada um cuida das suas. Por isso que eu não gosto de falar sequências aqui e de que as pessoas me peçam para olhar sequências, porque eu acho que isso é muito raso. Então, quando a gente se depara com uma pilotagem ou com um estudo de um texto dele, a gente vai se deparar com nós mesmos, com as nossas dificuldades, com as nossas ansiedades, e é disso que a gente vai conversar junto com o texto. No meu caso aqui, é diminuir essa vontade de ter tudo e concentrar no que importa mais para nós. Isso fica mais leve, mais gostoso e digerível. E aos poucos a gente vai acrescentando o resto. Já tem no canal, já está disponível, então eu não preciso
fazer 2 vezes a mesma coisa e ficar lá com uma lupa olhando todos os detalhes, porque ele vai falar de um monte de coisa ali, de médico, de um monte de coisa que não está no meu alcance, por exemplo. Não está no meu alcance e eu nem tenho intenção de ser especialista nisso. A minha intenção é o meu sentimento, como eu lido com ele, como eu aprendo a me conhecer, mas eu não preciso virar especialista. Nem quero. Os especialistas já estão aí para isso. Então a gente faz a parte da gente com leveza, com alegria, sem precisar ser o que a gente não é. É isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.